Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, João Pedro. Boa tarde. E aí, tudo bem? Sim. Beleza. Turma, eu vou projetar aqui a nossa apostila, compartilhar aqui na tela. Veja se vocês estão enxergando aí, tá dando para ver? Tá dando para ver aí, pessoal? Sim. Então, lá, na última aula, nós começamos a ver as equações com duas incógnitas, né? Equações do primeiro grau com duas incógnitas. Vimos lá que essas equações, elas têm infinitas soluções. Então, nas aplicações práticas, nós precisamos ver qual que é o conjunto que satisfaz essas as soluções para as duas incógnitas. Vimos que as soluções para uma equação com duas incógnitas de primeiro grau, ela vai produzir no plano cartesiano uma reta, né? E todos os pontos que estão dentro desta reta, né, são soluções para esse tipo de equação. Claro que você vai buscar sempre, na aplicação prática, uma única situação de solução. Um único valor de x e y que vai satisfazer uma condição que você tem de uma situação de aplicação prática, né? Nós vamos estudar isso lá nos sistemas de equações, lá mais para frente, né? Fizemos aqui esses exemplos, né? E eu tinha pedido para vocês aqui na página 12, para vocês fazerem, né? Completarem aqui essas informações. Estão lembrados disso ou não? Não. Então tá aí, né? No item A, completar a tabela com as informações que estão faltando. Então, a nossa equação de primeiro grau com duas incógnitas é essa aqui, né? Menos 2x mais y é igual a menos 10. Então, na primeira linha aqui, eu tenho um valor de x, menos 1, eu tenho o valor de y, menos 12, e eu tenho aqui o par, né, o ordenado, menos 1 para x e menos 12 para y. Aí ele informa para nós aqui um valor de x que é igual a 3. Eu preciso determinar o valor de y. Então eu substituo o 3 no lugar de x da minha equação. Eu vou fazer o cálculo então de y. Então eu fico com menos 2 vezes 3 mais y é igual a menos 10. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Eu passo o menos 6 para o segundo membro, mudando o sinal dele para mais 6. E y, portanto, vai ser igual a menos 10 mais 6, o que representa, então, menos 4. Portanto, o par ordenado vai ser 3 e menos 4. Tudo bem, pessoal? Sim. Na segunda linha, ele deu o valor de y. Y vale 2. Eu substituo na equação, y valendo, então, 2. Eu faço menos 2x mais 2 é igual a menos 10. O mais 2 eu passo para o segundo membro, mudando o sinal para menos 2. Então vai ficar menos 10, menos 2, vai ficar menos 12. E depois eu passo o menos 2 para isolar o x, dividindo no segundo membro. Vai ficar menos 12 dividido por menos 2. Daqui eu chego em x igual a 6. Portanto, o par ordenado vai ser igual a 6 e 2. Tudo bem? Sim. Na terceira linha, ele falou que o x vale 0. Então, eu substituo o 0 no valor de x, vai ficar menos 2 vezes 0, mais y é igual a menos 10. Menos 2 vezes 0 dá 0. Portanto, y direto, né? Igual a menos 10. Par ordenado, 0 e menos 10. Deixa eu só ver quem está no lobby aqui, turma. Deixa eu só ver o lobby aqui. Quem que é? Pedro Henrique.
Pedro Henrique. Boa tarde, Pedro Henrique. Deixa eu colocar aqui a presença. Pedro Henrique. Temos o João Pedro e temos o Gustavo. Beleza. Voltando lá. A nossa apostilinha. Agora eu tenho na quarta linha, ele diz que o nosso y vale 4. Então eu substituo, né, o y valendo 4 na equação e faço o cálculo do x. Eu tenho então menos 2x mais 4 é igual a menos 10. O mais 4 eu passo para o segundo membro, vai ficar menos 4. Menos 10 com menos 4 vai dar menos 14. E para isolar o x, esse menos 2x, eu passo o menos 2 dividindo. Menos 14 dividido por menos 2, regra de sinal, né? Menos com menos vai dar mais, portanto o x vai valer 7. E aí eu escrevo aqui o par ordenado, né? X valendo 7, y valendo 4. Aí eu chego aqui na última linha. Ele falou que nosso x vale 5. Substituo na equação, menos 2 vezes 5, mais y é igual a menos 10. Menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. Passa para o outro lado, vai ficar mais 10. Quando você muda para o outro lado, muda o sinal, né? E vejam então que menos 10 com mais 10 vai dar 0. E o y automaticamente, então, vai ser igual a 0. Par ordenado, x valendo 5 e y valendo 0. Tranquilo aqui, galera? Sim. Podemos avançar? Sim. Agora que você completou a tabela com os pares ordenados, né? Tem todos esses pares ordenados que você obteve aqui, valores de x e y. O que você vai fazer? Vai construir um gráfico. No seu gráfico, você vai utilizar o eixo vertical com os valores de y e o eixo horizontal com os valores de x. Então veja que o eixo vertical são os pontos, né, as coordenadas de y e o nosso horizontal, as coordenadas de x. Então, ponto a ponto, né, você vai marcando aquelas soluções que você obteve lá na sua tabela. Então tem aqui, ó, x valendo 7, y valendo 4. Aqui eu tenho x valendo 6 e y valendo 2. Vejam aqui, ó. O x vale 6 e o y 2. Aqui, no ponto em que x vale 7, o nosso y vai valer 4. Onde eu tenho, por exemplo, aqui o nosso x valendo 3, o y vai valer menos 4. E assim por diante, nós vamos então conseguir construir essa reta, ligando os pontos, né, dos pares ordenados. Então temos essa reta, que é uma reta que apresenta todas as soluções possíveis para aquela equação com duas incógnitas. Tá? Se você prolongar a sua reta, você obtém outros pontos de solução. Deu para acompanhar aqui, pessoal? Sim. Traçaram a retinha aí na apostilinha? Na hora que eu puder avançar aqui, vocês me avisam. Calma aí, professor. Beleza. Pode ir. Então vamos lá adiante. Ele pergunta aqui no item C, né? Nessa equação, x também pode assumir valores negativos? E y? Olha aí, pessoal, o que acontece? Vocês estão vendo que a reta prolongada, quando ela passa para essa região aqui, deixa eu mostrar para vocês.
Nesse prolongamento, eu observo que os valores de x podem ser, de fato, negativos. Olha aqui, ó. Eu tenho x aqui valendo menos 1 e y valendo menos 12. Então, de fato, né, a nossa equação admite valores negativos de x e também de y, né? Nós temos aqui vários pontos com os valores de y negativos. Por exemplo, eu tenho aqui esse valor de y valendo menos 2 e o x valendo 4. Eu tenho regiões ainda que o y e o x são negativos. Por exemplo, aqui onde nós pegamos, né? Y valendo menos 12 e x valendo menos 1. Então, alguns exemplos que podem ser citados, né? Para essa equação que tem valores de x negativos e também de y estão aqui, ó, menos 1 e menos 12. É uma situação em que os dois estão negativos. Eu tenho um par ordenado, né? Onde x vale 0 e y menos 10. Então, é um valor negativo de y. Eu tenho também aqui o ponto 2 e menos 6, y também assumindo o valor negativo. Tudo bem, galera? Então, vejam, pessoal. Na equação, né, de primeiro grau, com duas incógnitas, você tem infinitas soluções. Elas vão ser representadas aí no plano cartesiano através de uma reta, né? Claro que se você tiver uma situação, um problema, você vai se interessar em encontrar somente, né, parte dos pontos que você tem como soluções para essa equação. Nós vamos ver isso mais à frente, né? Como é que isso vai acontecer. Aqui nós temos atividades, vocês chegaram a fazer essas atividades? Sim ou não? Oi? Chegaram a fazer essas atividades aqui da página 13? Não, você tinha pedido a B, a C da página 2. Beleza, então. Então aqui eu tenho a página 13, exercício 1, exercício 2, deixa eu ver aqui. Tá. Ok, depois vem os sistemas. Então, galera, rapidinho, vamos fazer esses exercícios agora. Mandar a fotinho lá no positivo. Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso aqui e a gente já vem para a correção deles. Tudo Até bem? que página? Então aqui a página 13, a página 14 e aqui a página 15. Duas incógnitas. Entendeu? Tranquilo, galera? Sim. Estou aqui acompanhando. Dúvidas, dificuldades, é só me acionar aqui que a gente já tira na hora. Deixa eu só tirar aqui essa projeção e mandar o recado aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui.
Professor, tá daí. Oi, pode falar. Nada não, eu já vi até 15. Ok.
Tudo tranquilo aí, pessoal? Alguma dificuldade? Não.
Tranquilo aí, galera? Alguma dificuldade?
E aí, galera, alguma dificuldade? Não. Vamos ver aqui. Vou te mandar lá, Patrícia. Tá, estou abrindo aqui a plataforma e já confirmo aqui. Deixa eu abrir aqui. Tá, chegaram 3 arquivos aqui. Os 3, Gustavo. Página 13. Ok. Página 14. Ok. E página 15. Ok. Certinho. Deixa eu ver se os nossos amigos estão terminando, será? João Pedro, Pedro Henrique, estão terminando aí? Professor, o João entrou agora há pouco, não? Ah, mas eu deixei no lobby lá para ele, antes dele sair. Acho que ele não deve estar conseguindo se comunicar comigo. Ele acabou saindo, mas já voltou.
Ele saiu logo depois que eu coloquei aqui no lobby para fazer os exercícios, sabe? Deve ter tido algum problema de conexão, mas já estava sabendo. Eu vou só guardar nosso intervalinho aí, na próxima aula a gente já corrige isso. O pessoal não está me passando nada aqui de informação, se estão terminando, se não estão. Estou aguardando informações aí do João Pedro e do Pedro Henrique. Se estão terminando, se estão fazendo, se não estão. Vamos agilizar aqui. Mostrar as páginas na tela. Espera um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Espera lá. Vou ampliar aqui. Tá aí. Página 13. Depois, ainda na página 13. Aqui na página 13 ainda. Depois, a página 14. Aqui na página 14, né? Depois aqui na 14, final dela. Aqui na página 15. Página 15. Certo? Galerinha, vamos fazer um intervalinho aí. Vocês tomarem uma aguinha e já voltamos então, beleza? Tá. Ok.
E aí, galera, vamos retomar? Sim. Deixa eu colocar aqui então a telinha para a gente fazer a correção. Pera lá, deixa eu achar aqui. Aqui. Não, este aqui. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Ah, tá. Deixa eu ampliar aqui para vocês enxergarem. Então tá aí, né? Ele quer que a gente associe cada equação ao gráfico correspondente. Como é que nós podemos fazer isso, então? Nós podemos, para descobrir quem são esses gráficos, de quem que são, né, nas equações, fazer o seguinte esquema. Vamos colocar x no item A, por exemplo. Deixa eu pôr em vermelho aqui, para poder enxergar melhor. Nós podemos considerar, quando x valer zero, quanto é que valerá y? Então, com x valendo zero, eu substituo na equação, vai ficar menos 2 vezes zero mais y. Isso vai ser igual a menos 5. Então, notem que menos 2 vezes zero vai dar zero, e y automaticamente vai valer menos 5. Então, quando x vale zero, y vai valer menos 5. Onde é que eu tenho esse ponto, né? Onde x vale zero e y vale menos 5? Eu tenho aqui, ó, nesse gráfico. Quando x, né, vale zero, y vale menos 5. Ele está aqui, ó. Vejam que, né, a gente achou o ponto que nos interessava. Já descobrimos que essa aqui é a reta A, da equação A. Aí para B, para achar quem que é a B, a gente pode fazer a mesma coisa, né? Podemos substituir o x valendo zero, então 4x mais 2y. Se o x valer zero, a gente substitui na equação 4 vezes zero, porque o x vale zero, né? Aqui que nós consideramos esse ponto, né? X valendo zero. Então, 4 vezes zero, mais 2y, e a equação lá está sendo igual a zero, né? Então, igual a zero. Veja que 4 vezes zero vai dar zero, a equação fica 2y é igual a zero, e para que isso seja verdade, y tem que valer zero. Então, essa reta, né, essa equação, tem um ponto que passa pela origem, onde x vale zero e y também vale zero. E reparem que das duas que restaram, somente esta aqui, né? Tem esse ponto onde x vale zero e y vale zero, está exatamente aqui. E para a terceira, que a gente já sabe que é a primeira equação, podemos fazer o mesmo esquema, né? Vamos dizer que quando x vale zero, quanto é que vai valer y? Então vai ficar 0 sobre 2 menos y vai ser igual a menos 1. 0 dividido por 2 dá 0. Menos y vai ser igual a menos 1, portanto, y vai ser igual a 1. Tudo bem aqui, pessoal? Sim. Então vejam que essa reta tem um ponto, né, de par ordenado 0 e 1. Então vejam que eu tenho aqui no ponto 0, para x, o ponto em y valendo 1. Ele está aqui, ó. Esse pontinho aqui. Tranquilo, galera? Sim. Posso ir adiante? Sim. Então vamos lá. O segundo exercício ele diz, né?
Resolva o problema, o seguinte problema. André tem notas de 5 e de 10, somando ao todo R$ 50. Preencha a tabela e encontre todas as possíveis quantidades de notas de 5 e de 10 que satisfazem esse problema. Considere, né, que há pelo menos uma nota de cada valor. Então, se tem uma nota de cada valor, ele tem notas de 5 e de 10, você pode encontrar combinações de notas, né, que seriam as seguintes. Se ele tem duas notas de 5, ele vai precisar ter 4 notas de 10. É a primeira informação que ele dá aqui. Para somar R$ 50. Se ele tiver 4 notas de 5, ele vai precisar ter 3 notas de 10. Se ele tiver 6 notas de 5, ele precisa de 2 notas de 10. E aqui, né, se ele tiver uma nota, né, de 10, precisará de 8 notas de 5. Então, são as combinações de notas que ele pode ter, né, para somar, né, esses valores, R$ 50. Tudo bem, pessoal? Sim. Não dá para ele ter só uma nota de 5, claro, porque se ele tiver só uma nota de 5, as outras notas de 10 não vai ser possível de você somar de forma a ter R$ 50, né? Ele chegaria aí, no caso, em R$ 45. Então, pelo menos 2 notas de 5 são necessárias. Tem que partir de 2, né, de 5, para que o complemento de 10 some R$ 50. Então, são as possibilidades. Aí, no item B, ele fala, o ponto 2,4, indicado no plano cartesiano, representa uma das soluções desse problema. 2 notas de 5 e 4 notas de 10. Usa as informações da tabela do item anterior para representar no plano cartesiano, né, todas as soluções que você encontrou. Então, aí você coloca no plano cartesiano todas as soluções que você preencheu aqui na tabela, você vem e vai anotando aqui. Então, aqui você tem, né, 4 notas de 5, com 3 notas de 10. Aqui 6 notas de 5, com 2 notas de 10. E aqui 8 notas de 5, com uma nota de 10. E vejam que você tem um conjunto de pontos, né, nesse caso, que se você ligar esses pontos, você tem essa reta aqui, né? É uma reta. E claro que essa reta significa o quê? Ela significa esta equação. Uma equação de duas incógnitas, de 5x mais 10y é igual a 50. Claro que para você te interessam somente esses pontos como solução do problema, né? Mas matematicamente, essa reta representa várias soluções para uma equação desse tipo, 5x mais 10y, né? Onde x e y, no nosso problema, correspondem a cédulas, né? Quantidade de cédulas. Tranquilo até aqui, galera? Sim. No item C, ele fala, se há 2 notas de 5 e 4 notas de 10, totalizando 50, podemos representar essa situação por 5 vezes 2 mais 10 vezes 4 é igual a 50? Assim, chamando x de quantidade de notas de 5 e y a quantidade de notas de 10, escreva uma equação que represente o problema. Então, está aí a nossa equação, né? 5x mais 10y é igual a 50, onde x e y representarão, né, quantidades e notas. X são as notas de 5, quantidade, y são as notas de 10. Aí ele fala no item D, né? O par ordenado 12 menos 1 é a solução da equação que você escreveu no item anterior? Se você substituir, então, o x, né, valendo 12, então vai ficar assim, 12. Mais o y valendo menos 1, 10 vezes menos 1, de fato você vai ter a igualdade, né? Vai valer 50. Só que o que acontece?
esse par ordenado é uma solução para a equação, mas ele não tem sentido, né, matemático com relação ao problema que nós temos aí. Não existe como você ter menos uma nota de R$10, né? Não há resultado negativo na quantidade de cédulas. Então, apesar de ser uma solução matemática para a equação, não há significado, né, na aplicação para o problema. No item E, e o par ordenado 7 e 1,5 é solução para essa equação? É solução, porque se você substituir o x valendo 7, vai ficar 5 vezes 7, o y valendo 1,5, vai ficar 10 vezes 1,5, e de fato você vai obter 50. Entretanto, apesar de ser uma solução para a equação, não tem significado, né, com relação ao nosso problema, porque não existe uma nota e meia de 10. No item F, escreva outras 3 soluções para a equação que você escreveu no item C, mas que não sejam soluções para o problema. Você pode escrever as soluções da seguinte maneira: você vai atribuindo um valor de x e calculando o valor de y. E dessa forma, você vai encontrar os pares, né? 0 e 5 para x e y, 10 para x e y, menos 2 e 6, 14 menos 2, e assim por diante. Você vai ter, matematicamente, infinitas soluções, né? Mas nem todas vão satisfazer o significado de aplicação num problema prático, né? E aí você, no item G, você vai marcar lá no plano cartesiano os pontos, né, que representam a solução do problema proposto. E aí você vai pegar uma reguinha e fazer a projeção dessa reta, né? Então, para isso, você pega, marca os pontinhos já que você obteve. Os pontos que você tem como soluções estão aqui. Então, está aqui um ponto que é solução prática para o problema. Esse também é uma solução prática para o problema. Aqui também e aqui também. E aí, com a régua, né, você liga esses pontos e obtém aqui a sua reta, que se prolonga, né, infinitamente, que representa infinitas soluções, mas não um conjunto de soluções práticas para o seu problema. Tudo bem, galera? Sim. Posso avançar aqui? Sim. Agora ele quer que faça o seguinte aqui no exercício 3. Preencha a tabela abaixo para encontrar algumas soluções da equação 3x menos y igual a menos 2. Em seguida, represente no plano cartesiano todas as soluções dessa equação. Então, vejam lá. Quando foi atribuído o valor de x igual a menos 1, para determinar o valor de y, basta substituir na equação o valor de y. Então, vai ficar aqui, você substitui o valor de x e determina o valor de y. Como x vale menos 1, substituo na equação 3 vezes menos 1, menos y, é igual a menos 2. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Passando para o segundo membro, ele vai passar virando mais 3. Menos 2 mais 3 vai ficar igual a 1. Então, menos y é igual a 1, y vai ser igual a menos 1. Par ordenado, menos 1, menos 1. Quando o x vale 0, então substituir aqui 3 vezes 0, menos y é igual a menos 2. 3 vezes 0 vai dar 0. Menos y é igual a menos 2, portanto, y vai ser igual a 2. Aqui também, quando o meu x valer 1, né? 3 vezes 1, menos y. 3 vezes 1 vai dar 2. Passa para o segundo membro, né? 3 vezes 1 vai dar 3. Passa para o segundo membro, vai ficar menos 3. Menos 2 com menos 3, menos 5. Menos y vai ser igual a menos 5. Portanto, y vai ser igual a 5. Par ordenado, 1 e 5. E com um ponto aqui, 2, né? X valendo 2. Substitui aqui 3 vezes 2, vai dar 6. 6 menos y é igual a menos 2. Passo 6 para o segundo membro, fica menos 6.
Menos 2 com menos 6 dá menos 8. Menos y é igual a menos 8. Portanto, y vai ser igual a 8. Para ordenado, então, 2 e 8. Vem aqui no diagrama, lá no plano cartesiano, né? Coloca os pontos que você encontrou de soluções. Primeira solução, outra solução e a outra solução. E passa uma reta ligando todos os pontos. Você tem, então, a sua reta de infinitas soluções para essa equação de duas incógnitas. Tranquilo? Beleza, pessoal? Sim. Podemos avançar? Ou espera um pouquinho? Pode ir. Então, vamos lá. No exercício 4, ele diz o seguinte: o dono de um sítio deseja cercar uma área retangular para criar galinhas. Para isso, ele dispõe de 100 metros de tela que deverão ser totalmente utilizados. Chamando de x e y as medidas da largura e do comprimento em metros dessa área retangular, que equação representaria o perímetro desse cercado? Então, o perímetro, né, é a soma de todos os lados lá da sua figura. Então, eu tenho dois lados opostos que têm o mesmo tamanho e outros dois lados opostos também de mesmo tamanho. Então, se eu chamar, né, de x a largura e de y o comprimento, a equação que ele pode utilizar aqui será 2x mais 2y igual a 100. E aí, aqui no item B, ele pega, temos ao lado a representação gráfica dessa equação de acordo com as condições do problema. O ponto B, 30 e 20, é uma das soluções e indica que o dono do sítio poderia construir um cercado retangular com largura de 30 metros, comprimento, e o comprimento de 20 metros. Né? Repare que é uma bola vazia no ponto 0, 50 e outra no ponto 50 e 0. Elas indicam que os pontos não fazem parte do gráfico, pois não existe um retângulo em que um dos lados mede 0. E, de fato, você observa que não dá para você zerar o comprimento ou zerar a largura, porque tem que formar um retângulo, né? E reparem aqui que o ponto fato é uma solução onde eu tenho aqui, né, esse ponto 30, 20. 30 representa, então, a largura e 20 o comprimento. Ele é uma solução. Poderia encontrar vários outros, né, pontos de solução. Ele fala para citar outros 3 pontos que representam soluções desse problema. Eu poderia colocar aqui largura de 10, comprimento de 40, por exemplo. Eu poderia aqui citar comprimento de 20, largura de 30. Aqui, poderia citar 40 por 10. São soluções de construção para aquele. Ok, pessoal? Só te deu uma poderia... travada aqui para mim, eu não consigo entender. Ele quer que a gente cite outros 3 pontos que representam soluções do problema. Então, são esses pontos que eu marquei aqui, né? Olha aí. São soluções. Eu poderia fazer um quadrado. Eu poderia fazer um quadrado com quanto? Quadrado não deixa de ser um retângulo, né? Mas aí, nesse caso, os 4 lados são iguais. Eu poderia fazer de 25 por 25. Olha aí. Outro ponto de solução aqui. Deu para entender, pessoal? Sim. Tranquilo? Sim. Podemos ir adiante? Sim.
Vamos lá, então, agora. Sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, o que acontece, né? Quando nós temos um sistema de equações com duas incógnitas, significa que nós podemos trabalhar com duas equações ou mais. E quando eu tenho um sistema que é formado por duas equações com duas incógnitas, esse problema, então, tem uma única solução. Não vai ser aquele conjunto, né, de infinitas soluções, como nós vimos lá, com uma equação apenas. Para exemplificar isso, ele coloca essa situação lá do carro flex, né, abastecido com etanol e gasolina. O volume do tanque, né, de combustível tem capacidade aí de 50 litros. E aí o que acontece? O tanque de combustível tem capacidade de 50 litros, o preço do litro de etanol é R$ 3,00 e o da gasolina é de R$ 4,00. Quais são as quantidades possíveis de cada combustível a ser colocado se o total gasto foi de R$ 180,00? Muito bem. Então, você precisa abastecer o tanque com 50 litros. E você vai ter um gasto total de R$ 180,00. Então, é possível montar uma equação com duas incógnitas com relação ao volume de combustível, de etanol ou gasolina, e é também possível montar uma equação com o custo. Então, veja lá as situações que são apresentadas aqui. Se ele coloca 10 litros de etanol, ele precisa colocar 40 de gasolina. Porque o total abastecido, 10 mais 40, 50 litros. Quanto que vai ser o custo dele para isso? Se ele pagar, né, R$ 3,00 o preço do etanol e 4 da gasolina, 3 vezes 10, mais 4 vezes 40, 190. Furou aqui, não furou? A situação. Agora, se ele não colocasse nada de etanol e 50 de gasolina, o volume que ele colocar vai ser 0 mais 50, 50. E aí o que acontece? Qual vai ser o gasto dele? De etanol 0, então 3 vezes 0, mais de gasolina 4 vezes 50. Portanto, 200. Se ele colocar 40 de etanol e 15 de gasolina, qual vai ser o custo dele então, né? Aliás, o volume abastecido. Nesse caso, 20 mais 30, 50. Mas vejam que, né, o custo que ele vai ter aqui vai chegar de 180. Aí beleza, ele vai fazendo as modificações aqui em volume de etanol comparado com o volume de gasolina. E aí ele faz o cálculo do total abastecido. Em algumas situações abastece mais do que poderia, com algumas combinações que ele fez. Algumas situações abastece menos e outras mais. Tem situações que ele gasta mais e gasta menos. Então, de acordo com essa tabela, qual composição de combustíveis atende simultaneamente as duas condições? Então, veja, para atender as duas condições, tanque de 50 litros e custo de R$ 180,00, você encontrou essa situação, 20 de etanol e 30 de gasolina. Somente aqui as duas condições foram satisfeitas. O volume abastecido foi de 50 e o custo de 180. Nas outras situações propostas, alguma das duas, né, possibilidades furou. Não. Você só obteve, então, uma solução que satisfaz, né, as duas equações. Então, quando você escreve seu sistema de equações, na verdade é o que vai aparecer um sistema, né? Você tem uma primeira equação que representa o volume de combustível. X mais Y é igual a 50. Quer dizer que a soma dos volumes de combustível dos dois tem que ser 50. E a outra condição é que o preço, né, que você paga, R$ 3,00 para
o volume de álcool e R$ 4,00 para o volume de gasolina, você tem que gastar no máximo 180. Então, a segunda equação, que está em vermelho, 3x mais 4y é igual a 180. Essas duas equações têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo. Se você fizer um trabalho dos pares ordenados, então você começa lançando x valendo 0, e aí o seu y vai valer 50. Valendo 20, o y vai valer 30. Então, você vai ter o segundo par dessa equação, 20 e 30, para x e y. Colocando x valendo 40, y vai valer 10. Então, seu par ordenado será 40x e 10y. Você consegue, então, construir uma reta que representa esta equação, x mais y é igual a 50. Essa reta verdinha, você tem aqui no plano cartesiano, a reta verdinha com todos os pontos possíveis, né? E você constrói também uma tabela para a outra equação, a vermelhinha, 3x mais 4y é igual a 180. Utilizando os mesmos valores de x valendo 0, você vai obter, para essa equação, o y valendo 45. Para x valendo 20, y vai valer 30 para essa equação. Para x valendo 40, y vai valer 15. E obtém os pares x e y para a equação vermelha. E você traça, então, uma reta para a equação vermelha. Reparem que as duas retas se encontram num único ponto. É este único ponto em que elas... O único ponto é a única solução para esse sistema de equações. Então, a solução para esse sistema de equações, né, será de uma única solução, onde x vai valer 20 e y vai valer 30. Tranquilo, turma? Sim. Dúvida aqui? Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Como que nós representamos, né, esses sistemas de equações? Então, nós escrevemos assim, entre parênteses não, aqui não, seria uma chave, né? Opa, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Usamos essa chave e colocamos as equações que fazem parte desse sistema, né? A primeira equação, x mais y é igual a 50. E a segunda equação, 3x mais 4y é igual a 180. Então, é um sistema de equações que tem, né, duas equações e duas incógnitas. E são equações aí de primeiro grau. São de primeiro grau porque as nossas incógnitas, né, são elevadas a 1. Então, a primeira potência, né? Um exemplo que ele dá aqui é para que você resolva, né, esse sistema de equações que ele apresentou aqui embaixo. X menos 2y é igual a menos 1 e 3x menos y é igual a 7. Como que você pode fazer uma solução gráfica, né, utilizando o plano cartesiano? Você vem, constrói uma tabela, lança valores de x e vai determinando os valores de y. Para a primeira equação, verdinha, então, você substitui x nessa equação e determina y. Então, para o x valendo 1, você obtém y valendo 1. Para x valendo 3, você obtém y igual a 2. E quando x é igual a 5, substituindo na equação, você determina que y é igual a 3. Então, você tem os pares ordenados para esses três, né, pontos. Para a equação verdinha, x menos 2y é igual a menos 1. Agora você parte para a segunda equação, a roxinha aqui. 3x menos y é igual a 7. Atribui os mesmos valores de x que você fez para a equação anterior. X igual a 1, você obtém y igual a menos 4. X igual a 3, você obtém y igual a 2.
x igual a 5, você obtém y igual a 8. E você, então, tem os três, né, pares coordenados para a equação roxinha. Constrói no plano cartesiano as retas, né? E repare, então, que a reta verdinha e a reta roxinha, uma referente a cada uma das equações, faz um prolongamento delas e veja o ponto onde elas se encontram. O ponto aqui de intersecção entre elas, né, onde elas estão se encontrando, você tem com x valendo 3 e com y valendo 2. E você, então, encontrou a solução do seu sistema de equação, né, de equações. X vai ser igual a 3 e y vai ser igual a 2. Tudo bem, galera? Sim. Simples, né? Não tem segredo. Ô, Então, esse professor, ponto... você pode voltar ali em cima, rapidinho, só para me copiar. Claro. Então, não tem segredo, pessoal, para sistema de equações, né? Você pode fazer uma solução gráfica, como foi essa, né, que nós fizemos, usando o plano cartesiano. E, claro, vão ter outras técnicas que são algébricas, né, para você fazer... Pode passar. Para você fazer algumas substituições e obter, né, a solução de maneira analítica. Para você resolver um sistema de equações de primeiro grau, de duas incógnitas, de maneira analítica, existem métodos, né? Então, o primeiro método é chamado de método da substituição. E o segundo é chamado de método da adição. Então, dependendo do método que você escolher, pode ficar mais simples ou não, mas os dois vão conduzir, claro, a mesma resposta, né? A mesma solução. Então, vejam uma primeira situação aqui, que é um problema proposto, né, pelo nosso garoto aqui. Falou que a soma de dois números é 30 e a diferença é 6. Quais são esses números? Então, como que você vai equacionar isso? Você vai chamar um número de x e o outro número de y. E diz, então, que a soma deles, x mais y, é igual a 30. E a diferença entre eles, x menos y, vai ser igual a 6. Tá aí o seu sistema de equações, né? Quem será, então, x e y? Pelo método da substituição, nós vamos usar uma das equações para escrever uma das incógnitas em função da outra e substituir na outra equação. Eu vou tentar fazer aqui na lousa para vocês verem. Só me digam aí se vocês vão estar enxergando a minha luzinha aqui. Pera lá. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Dá para ver a luzinha aqui, pessoal? Sim. Então, o seu sistema de equações é esse aqui. Nós temos a soma de dois números, né, igual a 30. Então, tem o número x mais o número y é igual a 30. E a diferença entre eles, x menos y, é igual a 6. O método, então, da substituição consiste em fazer o quê? Escrever uma das incógnitas em função da outra, em uma das equações, e substituir na outra equação. O que eu posso fazer? Eu posso escolher esta equação e considerar assim: x menos y é igual a 6. Eu vou isolar o x aqui. X vai ser igual ao 6, que está no segundo membro, e eu passo o menos y para o segundo membro, mudando o sinal para mais y. O que eu fiz aqui nada mais é do que aquele processo do princípio multiplicativo ou aditivo, né? Mas eu já faço direto para não ter que ficar escrevendo de um lado e do outro. Uma vez que x é igual a 6 mais y, eu escrevo isso substituindo na equação anterior o valor de x. Então, veja, se x vale 6 mais y,
Nesta primeira equação, eu vou escrever 6 mais y. E vejam que aqui eu tenho mais y. Eu vou colocar esse parênteses aqui para chamar a atenção nessa substituição que eu fiz. O valor de x é igual a 30. Vejam então que 6 mais y, 2y, é igual a 30. O 6, eu vou passar para o segundo membro, mudando o sinal para mais 6. Então, 2y é igual a 30 menos 6. O sinal positivo, quando passa para o segundo membro, fica negativo. Daqui eu tenho que 2y é igual a 30 menos 6, 24. E para isolar o y, eu vou passar o 2, que está multiplicando o y, para o segundo membro, dividindo. Eu sempre inverto a operação. Né? Y vai ser igual a 24, dividido por 2. Portanto, y vai ser igual a 12. Aí, determinamos o valor de y. E como que eu determino o x agora? Eu venho aqui com esse y e substituo aqui na expressão de x, que eu escrevi na segunda equação. Portanto, x vai ser igual a 6 mais y, que vale 12. Portanto, o nosso x vai ser igual a 18. Tá aí, pessoal, a solução desse sistema. Né? Determinamos aí x valendo 18 e y valendo 12. De fato, a soma de dois números é igual a 30, o número 18, mais o número 12. 18 mais 12 vai ser igual a 30. E 18, que é o x, menos 12, vai ser igual a 6. Tudo bem, galera? Sim. Alguma dúvida aqui nesse método de substituição? Não. Vamos avançar aqui mais um pouquinho, vejamos, tá? Vamos ver aqui, esse sistema de equações aqui nesse exercício, o primeiro exercício que aparece aqui, né? Vamos ver se a gente consegue resolver esse primeiro exercício pelo método da substituição. Deixa eu só apagar aqui a minha luzinha. Isso aí não funciona. Funciona não, não é completamente. Como você funciona? Funciona não, tá tudo borrado. Tá falando que é sujo daqui pra lá. Não te põe isso. Toma, processo. Espirra mais, paciência. Espirra. Dá para ver a luzinha aí, pessoal? Dá para ver a luz aí? Então, ó, esse sistema ele colocou menos 3x mais y é igual a 15. Então, menos 3x com mais y vai ser igual a 15.
E a segunda equação é menos 5x com mais 2y é igual a 40. Bom, vamos chamar essa equação de 1 e essa é a equação 2. Método da substituição, né? Nós podemos, então, pegar a equação 1, vou escrever aqui a equação 1, menos 3x mais y é igual a 15. E eu vou isolar o y. Vou escrever o y aqui, isolado, passando o menos 3x para o segundo membro. Então, vou fazer y vai ser igual a 15. E menos 3x, passando para o segundo membro, vai ficar mais 3x. Tá aí. Vou pegar essa expressão e substituir na equação 2. Substituindo na equação 2, eu vou ter o seguinte, então. A equação 2 é menos 5x mais 2y é igual a 40. Substituindo esse valor de y, escrito aqui em função de x, no valor de y, eu terei menos 5x mais 2 vezes o y, né? Que vale 15 mais 3x. Isso vai ser igual a 40. Vou puxar aqui para baixo. Vou aplicar a distributiva, né? Menos 5x mais 2 vezes 15, 30. Mais 2 vezes 3x, 6x. Isso vai ser igual a 40. Vou agrupar os termos, né? Menos 5x com mais 6x vai dar x. Então, x mais 30 vai ser igual a 40. Passo 30 para o segundo membro, mudando o sinal de mais para menos. X vai ser igual a 40 menos 30. Portanto, determinamos x. Vale 10. Eu pego o resultado de x, que vale 10, e substituo aqui, ó, para determinar y. Como eu sei que y é igual a 15 mais 3x, y, portanto, vai ser igual a 15. Está dando para enxergar aí, pessoal? Mais 3 vezes 10. Portanto, y vai ser igual a 15, mais 3 vezes 10, 30. Ou seja, y vai ser igual a 45. Isso é verdadeiro? Se substituirmos x e y aqui nas nossas equações, vamos chegar à conclusão que sim. Vejam que se eu substituir o x valendo 10 aqui, e o y valendo 45 aqui, vejam que menos 5 vezes 10 dá menos 50, 2 vezes 45 vai dar 90, 90 menos 50, 40. Tranquilo, pessoal? Sim. Alguma dúvida aqui? Não. Então tá aí, aparece nessas atividades. Resolvemos esse primeiro exercício. Vou pedir para vocês então fazerem aqui os demais, né? Completar aqui o exercício 1, que nós já resolvemos aqui na luzinha. Façam lá o exercício 2, tem 2 sistemas para serem resolvidos também. O exercício 3, vamos fazer o exercício 4.
aí na página 19, e está de bom tamanho. Na próxima aula nós voltamos, corrigimos esses exercícios aí da página 19 e entramos aqui num outro método de resolução de sistemas lineares, né? Sistemas de duas equações e duas incógnitas pelo método da adição. E aí vai ser um outro esquema, né? Um outro método que é utilizado aí para resolução, mas que vai chegar os mesmos resultados, né? Tranquilo, galerinha? Tá. Tudo certo, então? Pessoal, vou dar um descanso para vocês entrarem para a próxima aula. Um bom final de semana para todos, um bom feriado. Se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.